Queridos, avivamento espiritual é algo falado na Bíblia, é algo apresentado por Jesus a nós como necessário, porque sem Ele não dá para fazer absolutamente nada. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para suportarmos os embates ministeriais. Quem já teve embate ministerial? Embate mesmo, luta, levanta a mão aí. Se você já trabalhou na igreja, você sabe o que eu estou dizendo. Você organiza tudo, põe tudo no lugar, e quando você vai realizar, alguém tirou do lugar. Alguém desapareceu. Alguém passou mal. Alguém faltou. Alguém não chega no horário. Alguém te deixou na mão. Não acontece? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai valorizar demais o erro em detrimento da pessoa. E nós temos ensinado aqui que o mais importante são as pessoas. Muito mais as pessoas do que o que elas fazem ou deixam de fazer. Então nós não estamos aqui para matar ninguém. Amém, queridos? Nós estamos aqui para ajudar a crescer, nós estamos aqui para ter paciência com o que é fraco na fé, nós estamos aqui para sermos pacientes, misericordiosos, cheios de compaixão, porque é isso que Deus espera da gente. E quando você está servindo, se você não estiver focado em Deus e no Espírito Santo, que é uma coisa só, não é? Amém, queridos? Se você não estiver totalmente conectado, você pode até fazer com que pessoas deixem a fé, deixem a Jesus, deixem a igreja, dizendo, lá eu nunca mais volto, porque passei por isso. E quem é pequenino na fé, não está preparado para algumas coisas, que quem já tem o lombo grosso, não é? Tem quem já apanhou bastante, ele tem estrutura para aguentar algumas coisas, outros não têm. E vão embora, e olha, para voltar é um desespero, é terrível, é difícil. Então nós não queremos perder ninguém, amém? Não queremos perder ninguém. Então não é o trabalho na igreja, o ministério na igreja, que vai fomentar um êxodo, uma saída, uma diáspora. Não, pelo contrário. Nós estamos aqui para servirmos-nos uns aos outros com qualidade espiritual, porque temos o Espírito Santo, amém? Você tem o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Porque se não tiver o Espírito Santo, você não pertence a Jesus, é o que está escrito. Se alguém não tem o Espírito dele, esse tal não é dele. Então todos nós que cremos, recebemos o Espírito Santo, mas agora é hora de nos alimentarmos mais com os hinos, com os cânticos, com os salmos, com as escrituras, com a meditação na palavra, com uma vida de obediência à palavra, e o Espírito Santo vai te dirigir a toda a verdade. Amém? É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a toda a verdade. Então Jesus vai dizer isso, nós vamos aprender sobre isso hoje. Escrevendo aos santos de Éfeso, Paulo orienta-os a encherem-se do Espírito Santo e a serem sóbrios, não ébrios, pois aqueles que têm o Espírito de Deus precisam estar cheios do Espírito Santo para cumprirem os propósitos dele. Relembrando, ter o Espírito Santo é o selo salvítico que está sobre você, o poder do Espírito Santo está sobre você, você recebeu dons espirituais, você pode ser agora semelhante ao Filho de Deus, e você tem uma missão para cumprir na terra. Uma missão geral, ou seja, engloba todos nós, que é levar a palavra de Deus a muitas pessoas, mas individualmente você tem um dom espiritual para exercer no corpo de Cristo, e você não pode ficar de fora do serviço. Você precisa ser avivado para voltar a fazer aquilo para o qual você foi chamado. Quem aqui não se lembra do que Paulo disse a Timóteo? Desperta o dom. Agora todo mundo vai falar, porque todo mundo já deu cola aí. Desperta o dom que há em ti. Você está vivo.
O dom de Deus é o que te capacita, não é a sua idade, não é a sua condição física, é a capacitação do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Por isso que você não pode parar de servir. Você precisa estar avivado, cheio de alegria no Espírito Santo para servir, porque quando você serve, pessoas são edificadas, e pessoas edificadas formam um jardim tão poderoso de comunhão e unidade, que quem chega, ou seja, quem é atraído para este lugar, ele não tem outra coisa a decidir senão pelo ficar, pelo pertencer, estar para sempre com o Senhor e conosco servindo. Já disse que a nossa tarefa não é termos um templo que caibam muitas pessoas, mas continuarmos olhando para os 200 mil que estão nessa cidade, os milhões que estão no Rio de Janeiro, os milhões que estão no Brasil, os bilhões que estão espalhados pelo mundo todo. Essa é a nossa missão: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, de pouquinho em pouquinho, cada pessoa cumprindo o seu propósito, aquilo que Deus tem para a nossa cidade, isso vai se tornando latente, as pessoas vão vendo, vão visualizando. Graças a Deus, hoje nós tivemos condições de dizer a uma pessoa que tem uma necessidade, né, de um advogado, e eu falei com alegria, queridos, nós temos hoje uma equipe jurídica na igreja para abençoar a vida de vocês. Amém, queridos? Deus chamou, deu condições a essas pessoas, elas fizeram o curso e estão disponibilizando para a igreja. A mesma coisa, lá o doutor Paulo e toda a sua equipe, o Aldair com a parte do jurídico, o doutor Paulo com a questão da medicina. Quantas pessoas já foram atendidas aqui e ainda vão ser atendidas? Queridos, Deus tem muito mais para realizar. Talvez você pense assim: será que eu posso ajudar a igreja na minha área de atuação? Claro, claro que pode. Todas as profissões foram dadas por Deus. Todas. Menos ladrão. Ladrão não. Isso não é profissão. Mas olha, todas as profissões podem ser usadas por Deus. Você é contador, você é engenheiro, você é pedreiro, você é construtor, você trabalha com mecânica, você trabalha, tudo isso pode ser usado por Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. E assim a gente vai contagiando as pessoas que estão à nossa volta e vamos mobilizando a igreja para servir. Então, e ser cheio do Espírito Santo, pastor, aí é total dependência do Senhor, das manifestações do Espírito Santo que virão sobre a sua vida, visões, sonhos, sinais, como já explicamos. Estas coisas acontecem com aqueles que estão indo cumprir o propósito de Deus. Deus mostra o que você deve fazer, o que você deve falar. O próprio Jesus disse: olha, eu vou enviar o Espírito Santo quando vocês forem levados à presença dos reis, aos governadores, quando vocês forem inquiridos em alguma coisa, não precisa ficar preocupados, não precisa. O que Jesus disse? O Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. Então não se precipite, porque naquele momento, exato momento, o Espírito Santo vai falar por você, as pessoas que precisam te ouvir. E você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa ter experiências de leitura e meditação e prática da Bíblia. Porque você só vai se lembrar daquilo que você estudar. Você só vai se lembrar daquilo que você meditar. Você só vai fazer o que Deus quer se você conhecer a palavra dEle e o que Ele tem. Existem muitas pessoas que, por negligência, por ignorância, por uma série de outras coisas, imaginam que o Espírito Santo faz a hora que quiser fazer, por meio de quem é relaxado. Não faz. Ele só faz com quem é dedicado e por meio de quem é dedicado. Por isso que quem se dedica, o que Deus disse a Josué, quem não se lembra aí? Josué 1:9.
esforça-te, seja forte, seja corajoso. Aí ele vai dizer assim, olha, não te desvies. Quem se lembra? Nem para a direita, nem para a esquerda, não se desvie. E você fará prosperar o teu caminho, você será bem-sucedido. Então, queridos, a meditação na palavra e colocar em prática essa palavra, o primeiro é você ouvir com fé, depois você passa a ler, você vai estudar, você vai meditar, você vai praticar. A Bíblia é o nosso livro, único livro, de fé, de regra e prática. Vamos lá, a Bíblia é o único livro de fé, de regra e prática. Ora, se a Bíblia é o único livro de fé, regra e prática, eu não vou me deixar e não vou me mover por nenhuma circunstância dessa vida. Ah, porque hoje pode não, a Bíblia diz que não pode. A Bíblia é imutável, a Bíblia é inerrante. E quando você começa a ouvir muita teologia liberal, que na verdade, numa versão mariana, infernal, de liberal não tem nada, é infernal, e você começa a ouvir muitas coisas que não estão na Bíblia, que não estão, e vai levando a eito uma multidão, porque desconhecem a vontade de Deus descrita na sua palavra. Vejam Atos 4:31, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, estar cheio do Espírito Santo é para pregar a palavra, com coragem, é falar a verdade que Deus quer para a humanidade. Arrependei-vos e creis no Evangelho. Depois é que os sinais, maravilhas, prodígios, essas coisas acontecem, essas coisas são naturais. Quem está indo levando a preciosa semente tem autoridade do céu. Paulo chega a dizer que nós somos o quê? Embaixadores. Como se Deus estivesse nos usando para levar as pessoas para Ele. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, eu e você somos chamados para sermos cheios. O Espírito Santo já estava sobre eles. Por isso eu disse para vocês que há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio. Cheio, você pode se encher muitas vezes, isso acontece aqui no livro de Atos, várias vezes. Ter o Espírito Santo, você não pode extingui-lo, você não pode deixar que ele fique bem fragilizado, fraquinho. Você precisa encher, você precisa se encher. Atos 13:52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mas pastor, alegria não é um gomo do fruto do Espírito Santo? Pois é, mas aqui a Bíblia está afirmando que aqueles que estão em missão, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão escrevendo, aqueles que estão varrendo, isso dá alegria, queridos, dá alegria. Quem aqui não tem alegria em servir? Hein, irmã Maria Auxiliadora? Quem aqui não tem alegria em servir? Quem aqui não tem alegria em lecionar, pregar, cantar, estudar, dar uma aula de EBD, fazer a coreografia, fazer o teatro, servir ali no estacionamento, servir na cantina? Quem é que não trabalha com alegria para o Deus que nos deu todas as coisas? Quem é que não trabalha? Quem é que tem alegria quando trabalha, quando serve? Tem alegria? Alegria, queridos. Aí o texto vai dizer, os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos permite sair da rota. Eu vou repetir isso. É o Espírito Santo que não nos permite sair da rota. Sabe o que é sair da rota? É se encher de orgulho pelo que você está fazendo. É se encher de vaidade pelo que você está fazendo. É se tornar presunçoso. É se tornar tão vanglorioso
que ninguém mais te suporta. Porque você está fazendo tão bem, com tanta excelência, e as pessoas estão te ovacionando tanto, que daqui a pouco você acha que é você mesmo. É você que está fazendo. Quando na verdade quem é, irmãos? É o Espírito Santo, é Deus. É Ele quem está fazendo. Nós nunca podemos perder de vista isso, irmãos. Nós somos o corpo e Ele é o cabeça. É Ele e por meio dEle que fazemos. É por meio dEle que nós temos acesso a essa graça, a esse dom para realizarmos aquilo que estamos realizando. Então não vamos nos enganar. O nosso Deus quer que tenhamos alegria e prazer quando estivermos servindo. Ter o Espírito Santo é o ponto de partida para viver novas e profundas experiências com Deus enquanto você cumpre a missão que Ele te designou. O Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles que creem no Senhor Jesus e o recebem em seu coração. O Consolador intercede e trabalha no interior do crente, promovendo fé, arrependimento, regeneração e santificação. Queridos, nós fomos chamados para ser santos. Na lama do pecado, nós já estávamos. Então, tudo aquilo que é uma inclinação nossa, tudo aquilo que nos atrai lá para fora, para longe da presença de Deus, tudo isso é nocivo à comunhão da igreja. Porque quando uma única parte do seu corpo está enfermo, todo o corpo vai ter febre, vai ter inflamação, vai ter que tomar remédio. E nós precisamos cuidar para que a nossa vida permaneça fiel ao Senhor. Queridos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não merecíamos estar aqui. Então, não vamos maquinar ou planejar coisas erradas. Deixa só para a sua natureza ainda não tão amadurecida, mas aquilo que você já sabe que é condenável na Bíblia, fuja. Repita comigo, fuja. Fuja. Não adianta chegar perto, tem que fugir. É aparência do mal? Foge, corre, você vai ter lucro. A Bíblia diz que é pela atuação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Também é por sua ação que o crente passa a produzir o seu fruto. Gálatas 5, 22 a 23. Assim Jesus, o Messias, cumpriu a promessa de batizar com o Espírito Santo a todo aquele que crê nele e se arrepende dos seus pecados. Todo cristão, pela fé, tem consigo a presença dele e é guiado pelo Espírito de Deus. João 16, 5 a 15. Passo a ler a vocês agora. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, são palavras de Jesus. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá. Pois, se eu não for, vamos juntos. Se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Vamos juntos agora? Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo que receber de mim.
Ele vai nos conduzir a toda a verdade, Ele vai nos revelar. Queridos, o que é necessário revelar é porque está escondido, está em oculto. Quando nós estamos numa jornada, numa caminhada, quando estamos pastoreando uma igreja, quando estamos liderando uma base, quando estamos liderando uma célula, quando estamos liderando um ministério, vez por outra, nós vamos pedir direção a Deus. Quem é que já pediu direção a Deus? Senhor, me dá uma direção. Como é que você chegou à conclusão que essa era a direção de Deus para você? Você não recebeu algo no seu coração? Será que Deus não usou pessoas para falar com você? Será que Deus não mostrou por meio de uma pregação? Queridos, o negócio é assustador. Às vezes eu prego uma coisa aqui e chego na porta e a pessoa fala assim: pastor, essa palavra do Senhor hoje, olha, falou direto ao meu coração. Eu estava em dúvida sobre uma coisa e finalmente hoje... E eu falo assim: mas você estava em dúvida de quê? Queridos, quando a pessoa fala o que era, eu falei assim: meu Deus, aonde no texto que eu preguei tinha esse negócio? Aonde foi? Queridos, nesse ambiente de culto aqui, o Espírito Santo está falando a cada um na sua necessidade. Cada um está ouvindo e Deus está suprindo a necessidade. Às vezes, o pregador nem falou nada do que ela recebeu. Foi uma revelação do Espírito Santo que ela recebeu e ela nem sabe. Nós precisamos entender que esse mundo, queridos, esse mundo que Jesus prometeu para nós vivermos nesta terra, era um mundo diferente do que o mundo é, do que o mundo tem e do que o mundo busca. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para levarmos corajosamente essa palavra a muitos lugares, a muitas pessoas. Aquilo que Deus quer fazer e vai fazer por meio da sua vida. Imaginem, em janeiro agora você vai ter a oportunidade de evangelizar muitas pessoas, na praça, na praia, aqui na tenda. Quantas coisas boas. Mas pastor, só em janeiro? Não. Fevereiro também. Março também, e até a volta de Jesus. Para isso é necessário avivamento no Espírito, senão não faz, senão continua assistindo Sessão da Tarde, as séries de Netflix, e vai para o cinema, e vai para um monte de lugar. É bom, não é pecado não, tá, irmãos? Viajar, fazer, nada disso é pecado, mas você vai começar a andar no Espírito, viver no Espírito, e o Espírito vai te conduzir para onde Deus quer que você vá. A promessa do derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento, Mateus 3:1, vamos ler juntos? Palavras de João Batista: eu os batizo com água para arrependimento. Vamos juntos? Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele o quê? Os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João 14, 16 e 17 e verso 26. E eu pedirei ao Pai, palavras de Jesus, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês. Habita ou não habita? Amém, queridos? Ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Mas, vamos juntos, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Queridos, isso é fantástico, é maravilhoso, é algo que nós temos que agradecer a Deus todos os dias, esse Espírito Santo maravilhoso, que está dentro de nós, que opera por meio de nós, esse poder sobrenatural de Deus que está sobre a minha e a sua vida.
Mas é necessário ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, meditar na Bíblia, se aprofundar na Bíblia, porque senão os demônios... Você sabia que o anticristo vai fazer sinais e maravilhas e prodígios? Quem sabia disso aí? Por isso que você não pode ficar atrás de sinais, maravilhas, prodígios. Você tem que pregar o Evangelho. Quem está entendendo, diga amém. Prega o Evangelho. Os sinais vão acompanhar, mas você nunca vai contrariar a Bíblia, a revelação de Deus. Você nunca vai fugir 1 centímetro sequer de lugar nenhum. Muitos lugares ensinam sobre o Espírito Santo. Não temos nada contra. Mas aqui, na nossa igreja, o que nós queremos é que, além de você aprender, você colocar em prática. Se somos hoje quase 1000 pessoas, imagine se cada um ganhar uma pessoa para Jesus esse ano. Consegue pensar nisso? Tem uma meta. Vou levar uma pessoa para Jesus. Não é convidar crente de outra igreja para vir para a nossa igreja. Não é isso. É ganhar uma pessoa para Jesus. É começar a orar. Senhor, o Senhor disse para Pedro que era para ele largar as redes e ia fazer dele o pescador de homens. Quem se lembra disso aí? Você lembra? Isso aí. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero ser um pescador de homens. Eu quero falar às mulheres. Use as suas redes sociais. Use. Coloca lá. E coloca assim, olha, precisando de ajuda, fale comigo. As pessoas vão te procurar lá no secreto, lá no particular. E talvez você se surpreenda, porque a pessoa, no geral, ela pinta um quadro que não é a realidade. E lá no secreto, ela vai abrir o coração e vai dizer tudo o que realmente está acontecendo com a vida dela. Deus quer usar a nossa vida e nós não podemos perder o foco. Deus quer usar a mim e a você. Atos 1, 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vamos juntos? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Para a glória de Deus, queridos, isso já aconteceu. O derramamento do Espírito Santo, ele já aconteceu. Amém, queridos? Ele já aconteceu. E realmente foram poucos dias. Jesus ficou aqui 40 dias depois de ressuscitado. E a Bíblia diz que ele apareceu a mais de 500 discípulos. Apareceu a Pedro, a Tiago, a João, aos apóstolos e a mais de 500 discípulos. 40 dias depois ele foi. 10 dias depois era o dia de Pentecostes. E ali eles foram batizados com o Espírito Santo. Ali, na primeira mensagem, quase 3.000 almas foram batizadas. Vocês conseguem imaginar? Que avivamento, que coisa extraordinária, como Deus quer continuar fazendo isso. Nossa expectativa para o ano do avivamento é que Pedros sejam levantados aqui. Joãos, amém? Marias, Lídias, Dorcas, mais mulheres aí, do Novo Testamento. Lloyd, Eunice, quem mais? Priscila, fale alto. Cloé. Eu acho que Cloé era homem. Cloé era homem, né? Não, pastor? Ó, era mulher, era homem, era. Cloé, mulher? Priscila e Áquila. Áquila era homem.
Bom, depois a gente vê isso aí, a gente define. Que Paulo falou, né? Eu fui informado pelos da casa de Cloé, dificilmente uma mulher é colocada assim tão em evidência, mas na próxima quinta-feira a gente vai trazer essa definição teológica que vai definir essa mensagem de hoje. Amém? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E Atos 1:8, muito conhecido, mas receberão poder quando o quê? O Espírito Santo descer sobre vocês, e serão o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Queridos, só erra quem quiser. O poder de Deus para a minha vida e a sua é para ser testemunha, é para pregar o Evangelho, é para falar de Jesus, é para convidar pessoas para a fé, é para levar esperança, fortalecimento, encorajamento. Aí, o que Deus quiser fazer por meio da sua vida, vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai falar com você. Já contei essa história aqui, queridos. Eu estava no corredor do Hospital Aliança, lá em Salvador, e um pastor já estava condenado, ia morrer mesmo. E a situação dele era mesmo já de fim de linha. E eu perguntei no corredor: Senhor, o que eu tenho que falar para a família? E Deus falou comigo: ele vai viver. Encurtando a história, está vivo. Isso estava na Bíblia? Não. Quem foi que falou? O Espírito Santo. Se você estiver em missão, você não vai fazer nada de você mesmo. Você vai receber a direção, só que você tem que ter coragem. A diaconisa que estava lá consolando a família, o médico tinha acabado de sair, dizendo: olha, de hoje ele não passa. E quando eu disse para o casal que o filho ia sobreviver, a diaconisa falou para mim assim: olha, queridos, não são todos os diáconos assim não, tá? Pelo amor de Deus, não são todos os diáconos assim. Ela disse assim: pastor Cândido, não faça isso com a família. Não faça isso. O médico acabou de dizer que ele não passa de hoje. Aí eu falei assim: pois é, o médico disse e ele está certinho. Só que Deus me disse que ele vai sobreviver. Tem que ter coragem. Você não pode pensar assim: ih, rapaz, e se? Não é e se não. Se você estiver obedecendo a palavra, se você estiver em oração, se você pedir direção de Deus, Ele vai falar com você o que você deve fazer. Você só não pode ter medo e nem vergonha. Deus queria salvar um ateu. Graças a Deus aqui eu penso não tenha nenhum. Deus queria salvar um ateu. E naquele dia, aquele ateu falou: se Deus existe mesmo, vai acontecer algo inédito. Inédito. Quando eu estiver lá no hospital, uma pessoa vai plantar bananeira. Alguém aqui já contou essa experiência? Já ouviu sobre essa experiência? Aí Deus, um homem de Deus, orando, Deus falou com ele: vai no hospital. E ele, até aí, tudo bem, ele foi ao hospital. Chegou lá, ele olhou para o corredor e Deus falou para ele: está vendo aquela parede lá? Planta a bananeira lá. Aí ele: plantar bananeira? Mas ele obedeceu, foi lá e plantou a bananeira. Quando ele plantou a bananeira, o ateu se converteu. Queridos, me contaram como verdade, me contaram como testemunho, e graças a Deus, Andréia, que não mente, está aqui, confirmando. Agora, quantos aqui acreditam que Deus preparou um peixe para engolir um profeta, e esse profeta passou 3 dias e 3 noites lá no fundo, e depois foi cuspido na ilha? Quantos aqui acreditam nisso? E por que eu não vou acreditar que Deus continua fazendo coisas sobrenaturais hoje?
Se você estiver em missão, você vai ver coisas que só os missionários veem. Não tem quando o missionário vem aqui contar as histórias, que você fala assim, rapaz, missionário é tudo mentiroso. Essas histórias aí não dá para acreditar, mas dá, irmãos. Se você entender que eles estão cumprindo o propósito de Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Agora, não fica procurando as coisas sobrenaturais, não. Bota o seu joelho no chão, ora e sai para pregar. Escutem o que eu estou falando. O sobrenatural acontece, mas quer saber de algo que é sobrenatural, inexplicável? É como o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. E é para esse campo que Deus nos chamou. Estas coisas maravilhosas que acontecem, nos edificam, nos alegram, mas não deve ser o foco. Jesus deixou isso muito claro, quando os apóstolos voltaram, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, coxo andou, cego enxergou, olha, até que não tinha cabeça, a cabeça apareceu. Aí Jesus falou o que para eles? Alegrem-se. Não porque os espíritos se vos submetem, não porque em meu nome o coxo anda, o cego enxerga. Alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrem-se. Jesus falou isso porque ele sabia que aqueles que estavam ali celebrando conquistas extraordinárias precisavam estar prontos para o tempo da perseguição. Queridos, Tiago foi degolado. Um dos poucos martírios que aparecem no Novo Testamento, mas todos os outros, segundo a tradição, foram martirizados, crucificados. Segundo a tradição dos judeus, Pedro falou, não sou digno de ser colocado exatamente na mesma posição que Jesus. Por favor, me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo. Quantos conhecem essa tradição? Então, queridos, o poder de Deus que está sobre a minha vida e a sua, é para a gente suportar, pregar, suportar, aguentar o tranco. Isso só o Espírito Santo pode fazer, e só uma vida avivada vai conseguir passar, Nós precisamos entender, de fato, que sem Ele não dá para fazer nada. E nós vamos encerrar com Atos 2:38. Após receber autoridade e poder para pregar e manifestar as obras de Deus, Pedro e os demais apóstolos iniciaram a missão que lhes foi dada. Vamos ler juntos? Fiquem em pé. Pedro respondeu, vamos juntos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. É isso, queridos. Quando nós não desviamos o foco daquilo que é o centro da nossa missão, Deus nos deu o ministério da reconciliação e nos capacitou com o Espírito Santo para realizar. Então, não vamos perder tempo com nada dessa terra. Não perca tanto tempo, não. Aproveite as oportunidades. Olha, se você entrou em 2025 e até agora não falou para ninguém de Jesus, não falou para ninguém ainda, seja por falta de oportunidade ou falta de visão, não passe esse mês sem falar de Jesus para uma pessoa. Comece a orar, comece a pedir, Senhor, me dê almas, como disse lá o conquistador da Escócia, me dê almas, senão eu morro. Nós precisamos do avivamento, nós temos que sair da letargia, do sono profundo. Nós estamos nos habituando a sermos crentes, a gente está se habituando a vir aos cultos. Queridos, venham aos cultos sim, façam muitas coisas aqui na igreja, mas em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo mudar a sua mente,
e o seu coração, para que você abrace a missão de levar outros para o céu. Isso é avivamento, isso é avivamento. Tenho certeza que Deus vai te usar, tenho certeza que você vai ser uma coluna de Deus nessa terra, para levar muita gente para Jesus, muita gente. Não fique quieto, fale e não te cales. Feche seus olhos, vamos orar.